Vamos lá, conta pra gente um pouco, então, da Cidade dos Meninos. Se você conta um pouco da história da Cidade dos Meninos, como ela surgiu e até onde nós estamos hoje. A Cidade dos Meninos, né, ela está localizada ali próximo ao aeroporto de Viracopos, né? Sim. Uma área rural. Em 1980 já era um projeto de acolhimento, ainda não administrados por nós. Tá. Era um orfanato, né? Mas aí era totalmente particular, não tinha nenhuma ajuda, assim, do governo mesmo, a prefeitura. Então, assim, tinha muita dificuldade de manter. Eram crianças órfãos mesmo, né? Acabou fechando, né? As crianças foram transferidas para outros orfanatos e ficou um tempo fechado. E aí, né, o senhor Jack Smith, pai do Philip Smith, que é o nosso presidente hoje, né? Já tinha começado um projeto social lá na Etiópia. Legal. Então, começou mesmo assim, ele sendo abordado por algumas crianças ali na Etiópia, pedindo a ele o que comer. Como ele não tinha ali naquele momento, né, ele convidava essas crianças para ir para o seu sítio e dava ali o que comer para essas crianças. E começou a propagar tão rapidamente essa informação pela atenção dele, pelo cuidado, pelo carinho, que começou a aparecer 30, 40, 50 crianças de uma vez. E ele pediu, então, ajuda para sua família, que parte sempre morou nos Estados Unidos mesmo, né, por facilidade de trabalho, né, renda. Sim. E aí, então, sua família começou a mobilizar, fazer campanhas, né, e pedir ajuda para amigos, vizinhos, nas suas igrejas, no trabalho, e enviar esse recurso para o senhor Jack conseguir ali, né, buscar esses itens e ter ali a quantidade necessária para alimentar essas crianças, né. Então, alguns anos depois, né, acabou tendo ali a fundação da Hope Limited, Esperança Sem Limites, né, ali na Etiópia, devido nessa divulgação, essa propagação, né, de como ele estava ficando ali conhecido na região. Então, ali veio, né, também ali as parcerias também com os órgãos públicos e fundou a Esperança Sem Limites. Legal. Passados anos, tudo funcionando, né, normalmente na instituição lá, percorreu o mundo todo, né, sobre o massacre da Candelária no Rio de Janeiro, onde crianças eram mortas, violentadas, e isso sensibilizou muito o senhor Jack, né? Tanto que ele falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E aí reuniu toda a sua diretoria ali da instituição, os parceiros, né? O que a gente pode fazer para ajudar as crianças lá no Brasil? E aí, então, muito depois conversar, aí, então, eles tomaram a decisão de vir para o Brasil, né? Buscaram um lugar ali mesmo no Rio de Janeiro para poder tirar as crianças das ruas, para que elas não corressem mais risco, né? E aí ele veio, então, com o filho dele num voo. Não era direto, né, o voo para o Rio de Janeiro, tinha algumas conexões. E na última conexão, acho que da parte do norte do Brasil para São Paulo, para depois para o Rio de Janeiro, né? Sentou um brasileiro do lado do senhor Jack e chegou a hora dele testar o português, que ele tinha estudado um pouquinho antes para vir, né? Importante, né? Lógico. E aí, então, né, ele começou a puxar papo, esse brasileiro estranhou um pouco o sotaque, aí aquela conversa, né? De onde você vem, o que você vai fazer? E esse brasileiro ficou, assim, impressionado, né, ao saber, né? Poxa, um etíope saindo da sua terra, da sua casa, da sua cidade, vir para o Brasil sem conhecer nada aqui no Brasil e ir buscar um lugar para ajudar as crianças que estão passando por situações de risco. Ele ficou impressionado, né? Tanto que antes de descer em São Paulo, né, ele deixou o contato dele, né, esse brasileiro, para o senhor Jack Smith, e falou, olha, eu tinha um local lá em Campinas, no interior de São Paulo, que era um orfanato, né? Tenho esse espaço lá, mas acabou fechando. Te digo que você está num desafio enorme. Sempre foi meu sonho ajudar as crianças a tirá-las das ruas, porque não é só lá no Rio de Janeiro, tem outras situações, outras cidades também, que muitas crianças estão nas ruas precisando de ajuda. E aí, caso você se interesse, quem sabe a gente não pode fechar negócio, né? Caso você tenha um tempinho. Aí o senhor Jack foi, né, com o filho dele lá para o Rio de Janeiro, fez alguns orçamentos, gostou, voltou para São Paulo e faltava 2 dias para voltar para a Etiópia, o voo dele. Aí ele lá no hotel, sem muito o que fazer, né? Não conhece nada. Falei, vou ligar pro brasileiro, o senhor Acácio, o nome dele. Acácio, Isso. Legal. E quem sabe, né? Aí ele falou, olha, eu quero conhecer essa instituição, mas onde que é Campinas? Esse local que era uma instituição antes, agora está aí fechado, está parado. Como que eu chego aí? Aí o senhor Acácio falou, é pertinho, 1h30 de carro, vou te buscar. Aí combinaram, buscou, ele conheceu todo o espaço, um sítio, né, de 35 hectares. Enorme. Ele falou, olha, é lindo o lugar, mas, assim, eu acho que vai ficar apertado o orçamento, porque é muito grande. E o senhor Acácio falou, calma, vamos conversar mais um pouco, me conta mais um pouquinho aí, né, desse projeto que você começou na Etiópia, como que foi o desenrolar das coisas, né?
E aí, né, ele ficou realmente encantado com tudo que o senhor Jack, né, explicou, como que aconteceu, né? Sim. E ele disse, olha, só pode ser de Deus isso, porque sempre foi o meu sonho também ajudar as crianças aqui. Legal. Mas é muito difícil sozinho, assim, não ter uma ajuda. E eu queria te propor algo. Em vez de eu locar esse espaço para você, que tal a gente fazer uma parceria, uma sociedade, né? Eu dou esse espaço e eu te ajudo em tudo, desde a fundação, eu te acompanho em tudo. E aí o senhor Jack, né, ficou um pouco balançado, né, porque ele queria o Rio de Janeiro. Mas, né, logo depois, em seguida, ele sentiu uma confirmação no coração dele que era aquele lugar que Deus tinha, né, grandes planos, projetos ali, Amém. né? E eles firmaram essa parceria, 5 anos depois, fundou a Cidade dos Meninos, Esperança Sem Limites, né? Em 1995. Por que Cidade dos Meninos, né? Já explicar um pouquinho. Sim, por favor. Porque hoje a gente tem meninas também, né? Sim, sim. Mas os 5 primeiros anos acolhíamos só meninos. Tá. E era aquela questão mesmo de abordar as crianças que estavam nas ruas, órfãos, que, por exemplo, se perdeu da família, não tem família, aconteceu alguma outra situação, estava ali há muitos dias nas ruas. E era assim, dessa forma, acolhimento. Mas depois que a gente teve, né, toda, né, a parte de documentação regulamentada, aí passou o acolhimento a ser por determinação judicial. Tá. Então, hoje as crianças, né, então, vêm para o acolhimento mediante, né, negligência, maus tratos, abuso, por determinação judicial. Situações de risco, né? Entendi. Então, ali depois, né, de alguns anos, no ano 2000, a gente conseguiu ali também acolher as meninas, né? Legal. Porque aquela questão mesmo, assim, situações de abuso, por exemplo. A gente viu a necessidade também de acolhê-las também. Sim, não só claro. os meninos, né? Sim, sim. Então, aí vieram as meninas também. Então, a gente, além de ser um abrigo, a gente se preocupa muito, né, com o desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, nós temos dentro da própria instituição, né, uma equipe técnica, né, capacitada, assistentes sociais, psicólogos. Temos também uma equipe pedagógica que cuida toda dessa parte, né, da chegada, da adaptação da criança, as necessidades básicas. Muitas chegam com um histórico assim, estava fora do convívio escolar. Entendi. Não estava indo para a escola, tem uma dificuldade de alfabetização, Tá. né? E ali elas chegam no acolhimento, tem todo esse atendimento, esse acompanhamento médico também. E ali a equipe vai fazendo, né, toda a sondagem, fazendo também os atendimentos. Certo. Então, basicamente, assim, É isso. como que chega. Então, vamos lá. Voltando. Então, para quem não sabe, eu conheci a Cidade dos Meninos por conta dos meus pais. Eles faziam faculdade de teologia no seminário presbiteriano. Uau. E uma das ONGs que estavam listadas lá para fazer o trabalho de campo que eles tinham que fazer era a Cidade dos Meninos. Por isso que eu conheço a Cidade dos Meninos. E na época, a escola, curso técnico, tudo era lá dentro. Como é que é isso hoje? A escola continua lá dentro? Tem cursos técnicos para as crianças? Como é que é? Isso mesmo. Nós temos, né, os cursos que a gente chama de oficinas de iniciação Perfeito. profissional. Tá. Então, nós temos, né, o curso de informática, Legal. né? O de beleza, artes culinárias, panificação, confeitaria, funilaria e pintura. Para os jovens, né, acima de 14 anos, né? Certo. Que aí exige um pouco mais a questão escolar. Alguns Perfeito. têm um pouco de risco, né? Mexer com Sim. equipamentos, né, de cozinha. Sim. E também a área de funilaria tem alguns maquinários mais, né, de Pesados. risco e Sim. pesados também. Mas aí a questão da escola, hoje a gente tem a escola lá dentro Tá. até o 5º ano. Tá bom. E é uma parceria que a gente fez recentemente com a prefeitura aqui da região. Legal. Então a gente, Prefeitura né, de Campinas? ou de ainda- Campinas, de tá. Campinas, né? Então a gente loca o prédio. Tá. E aí eles utilizam, né, ali para a escola, não só para os nossos acolhidos, mas também para atender a comunidade. Entendi. Então, Então, a gente- o pessoal do bairro vai para lá também? Do bairro vai para lá. Legal, Então, legal. né, em torno ali, acho que de 4 a 5 salas, né, cheias, 30 até 40 alunos, né? Aham. Então, a gente tem ali o período da manhã e o período da tarde ali, o dia todo, né, com as aulas escolares ali. Legal, legal. Como é só até o 5º ano e a gente tem também adolescentes, né? Sim, sim. Então, aí os nossos, né, acolhidos, adolescentes, né, eles estudam em escolas municipais estaduais próxima à instituição. Tá. Né? Nosso transporte motorista, mas os monitores acompanham na ida, na volta. E aí Tá. eles têm essa forma, né, do estudo escolar externamente. Legal, legal. E, então, vamos lá. Os cursos, eles acontecem a partir dos 14 anos, né? Isso. E, bom, eu imagino que sim. Mas
a maioria das crianças já devem sair já meio encaminhadas, né? Para terem o seu sustento. Exatamente, né? Então, assim... Que é até os 18 anos lá, né? Se eu não me Até engano. os 18. Então, Perfeito. a maioria, né, das crianças e adolescentes permanece conosco até os 18 anos. Tá. Por que eu digo a maioria? Nem todos ficam até essa idade. Tá. Depende de cada caso, né? Porque às vezes tem possibilidade de algum acolhido ter uma reintegração familiar. Às vezes não para o pai e para a mãe que teve incidente, né? Ali do abuso, da negligência, dos maus tratos. Mas a possibilidade da guarda para uma avó, para uma tia, né? Então, aí acaba acontecendo depois de um período, vamos dizer assim, 2, 3 anos, voltar para a família. Tá. Mas a maioria fica conosco até os 18. E tem possibilidade de adoção? Nós não trabalhamos adoção. Não trabalha. Não temos essa autorização, porque né, tem essa questão mesmo dessa possibilidade de retornar para a família. Entendi. Né? Que por enquanto, não. Sim. Não sabemos se lá no futuro pode ocorrer. É saudável também, quando a gente vai lá, a gente nunca fez isso, mas não é saudável também quando a gente vai lá fazer brincadeiras entre a gente, porque a criança pode, tipo, querer levar para casa, porque não tem essa possibilidade. Aí a criança fala, poxa, queria ir com o tio. Exatamente. Só que não tem como. Nossa, né, como vocês puderam ver, né, elas pegam um carinho muito grande rapidamente, né? Sim. Então, assim, por exemplo, chegar a comentar isso perto delas vai gerar uma grande expectativa, né? E aí depois, né, não tendo a possibilidade, gera uma grande frustração depois. Entendi. É difícil da gente lidar, trabalhar, é bem complicado.